Oi, crianças, sejam muito bem-vindas à primeira aula da Escola Bíblica Online para as crianças. Então já senta aí, pega a sua Bíblia, pega a sua revista e acompanha comigo. A nossa lição de hoje vai falar, o título dela é Um Lugar de Comunhão. E o trimestre vai falar tudo sobre a igreja. E a história de hoje é muito legal. Então, abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, para a gente poder entender a história, tá? Acompanha comigo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então, crianças, a história de hoje vai falar sobre a primeira igreja e os discípulos também. Para a gente entender direito, no início do capítulo 2 de Atos, vai falar sobre o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele disse que ele não nos deixaria só. Então ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos proteger, para não ficar conosco, para a gente não se sentir só e desamparado. Então, como ele disse, ele cumpriu. E aqui no início do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som de vento impetuoso e encheu toda a casa. Estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vocês sabem quem é que foram batizados pelo Espírito Santo daqui, na história? Foram os discípulos, que estavam todos juntos, e o Espírito Santo desceu sobre eles e batizou cada um deles, capacitando cada um deles para pregar o Evangelho de Deus, para as outras pessoas, quando ouvirem, aceitarem a Jesus. Então, na história de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Quanto mais Pedro pregava, mais pessoas vinham ouvir a palavra de Deus. Não só Pedro, mas também os outros discípulos. E assim foi formando a primeira igreja. E nessa comunhão, eles ouviam os discípulos pregarem, eles comiam juntos, eles oravam juntos. Então, é assim que se formou a primeira igreja. Igual quando nós vamos, infelizmente, agora, né, que a gente tem que ficar em isolamento de quarentena, a gente não pode ir para a igreja, a gente não pode ver nossos irmãos e nossos amigos. Você lembra de quando vocês iam para a igreja e cantavam no conjunto, e vocês brincavam com os amigos e ouviam o pastor falar? Era parecido nesse tempo dos discípulos. E quando as pessoas se convertiam, aprendiam sobre a verdade. E isso tudo fazia com que tivesse tudo em comum. A amizade e o companheirismo se fortaleciam cada vez mais entre os discípulos. Eles compartilhavam o que tinham para comer, oravam juntos, e se alguém precisasse de alguma coisa, os demais se uniam para ajudar. Então aí foi o começo da primeira igreja. Os discípulos se reuniam todos os dias para adorar a Deus, para ensinar de Deus para as outras pessoas que tinham aceitado o nome dele.
a comunhão entre os irmãos, um ajudava o outro, quando um precisava, o outro ajudava, se um não tinha o que comer, um dava alimento para o outro, e os discípulos pregavam sobre isso, sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente sempre deve se basear nas escrituras sagradas, deve se basear nesse texto, nessa história, e amar os nossos irmãos, mesmo estando longe, mas a gente deve ter amor, deve ajudar. Como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e capacitou eles para poder pregar o Evangelho, e muitas pessoas aceitaram a Jesus, e ali foi formada a primeira igreja. Se você crê, você também pode ser capacitado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê no seu coração e falar, Jesus, eu também quero pregar a palavra de Deus. Ou, Jesus, eu também quero cantar como aquela cantora canta, ou cantor. Jesus, eu também quero fazer a tua obra, mesmo sendo pequeno. Para Deus não existe idade. É só você orar com sinceridade no seu coração e pedir para Deus que Ele vai realizar todos os seus desejos conforme a vontade dEle, no tempo dEle. Ele também pode te capacitar e um dia também você pode pregar a palavra de Deus para muitas pessoas. Assim como os discípulos fizeram, pregando sobre a comunhão, a gente deve também falar, não só a gente deve exercer isso, mas também a gente deve falar para nossa família, falar para nossos irmãos e falar, olha, na Bíblia está escrito que a gente deve ter comunhão, então bora dividir. Você dividindo o seu lanche com um coleguinha que não tem lanche, isso já é uma forma de comunhão e solidariedade para com os outros. E isso faz com que a igreja cresça e você seja abençoado por Deus pelo seu coração humilde. Bora ler o Memorizando. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. De Salmo 133, verso 1. Então sempre, não pode brigar, não pode falar mal, tem que ser unido como a igreja primórdia foi. Então, aqui na revista também você sabia, bora ler junto? O nome Atos dos Apóstolos foi escolhido para o livro da Bíblia porque o livro narra os eventos de como a igreja foi estabelecida, ou seja, atos feitos por alguns apóstolos que tinham a missão de edificar a igreja e pregar a salvação por Jesus Cristo. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito por vários apóstolos justamente para edificar a igreja e para pregar sobre a salvação de Jesus, para falar exatamente sobre o que a gente está estudando sobre a igreja. Então, comunhão é algo essencial na casa de Deus. E Ele criou o templo, Ele criou a igreja justamente para isso, para que vivemos em união, esperando a volta dele, tá bom? Assim como a família unida nos tempos de Jesus ou nos tempos dos discípulos, que eles pregavam a comunhão da família, a comunhão da igreja, cada um se ajudar, a gente deve ser assim hoje em dia também. E você também tem capacidade de pregar a palavra de Deus para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua avó, qualquer pessoa da sua família que não conheça Cristo. E você também pode ser um canal de Deus, tá? Então agora a gente vai aprender um corinho muito legal que fala justamente sobre trabalhar para Deus, tá bom? Bora lá. É assim. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para ganhar de novo. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para ganhar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la
gente? Então, eu espero muito que vocês tenham entendido a história de hoje. E se vocês tiverem a revista de vocês, façam a atividade aí com os pais de vocês ou sozinhos, vocês que sabem. Que no nosso próximo vídeo eu vou disponibilizar as respostas, o gabarito das questões. E assim vocês vão saber se vocês acertaram ou não. E pra finalizar, eu vou chamar... Então, gente, agora o tio Lucas vai ensinar vocês a fazer um desenho. Oi, gente. Oi, crianças, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer o rosto de uma pessoa, né? Um personagem. Conforme a imaginação de vocês vão desenhar o que vocês quiserem. Primeiro, nessa aula, a gente vai desenhar um rosto de um garoto. E na próxima aula, a gente vai aprender a desenhar o rosto de uma menina. Aqui, primeiro, pra gente começar o nosso desenho, a gente desenha um ovo de cabeça para baixo. Se vocês não souberem como é que desenha um ovo, é só vocês pegarem um ovo na geladeira de vocês e olhar o formato e desenhar. Então, vocês fazem tipo meio que um quadrado, assim, a metade de um quadrado, para deixar meio que uma bochecha no personagem. Pelo menos eu faço assim, eu não sei que vocês estejam conformados só com o formato do ovo. Feito isso, a gente faz 2 linhas tortas assim, para fazer o pescoço, ó. Aqui, ó, mais uma. Aqui assim. Aí depois faz mais 2 linhas para baixo, para fazer os ombros. Aí agora nós vamos para a parte 2. Agora na parte 2 vamos fazer o resto do rosto. Primeiro nós começamos com a orelha. Pelo menos no meu estilo de desenho, eu faço, por exemplo, assim, ó, um C ao contrário. Esse é meu estilo de desenho. Agora a gente vai fazer o cabelo. Tanto faz o gosto que vocês fizerem aqui, eu vou fazer um menino com o cabelo encaracolado. Aí a gente vai, é só fazer assim, é bem fácil, ó. Igual uma nuvem, eu sei que todo mundo já desenhou uma nuvem, né? Uma nuvem é muito fácil de fazer. É assim que fica o cabelo do personagem. Então, gente, aqui eu já apaguei, eu usei a borracha aqui para apagar a linha do esboço aqui que ficou dentro do cabelo, aqui na bochecha, ó, aqui nessa parte, e aqui no pescoço também, vocês viram a diferença? Então, agora a gente vai fazer o olho, o nariz e a boca. Então é isso, criança. Muito obrigada por vocês assistirem essa aula hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.